Julgamento do Bolsonaro no TSE. Espera só um pouquinho. Não tá indo, gente? Espera aí. Vamos continuar compartilhando. Obrigado, a querida Sandra Araújo já mandou aqui um cafezinho pra gente. Façam como a Sandra e mandem uma contribuição. Julgamento de Bolsonaro no TSE. Veja os principais pontos do voto do relator, para vocês ficarem bem informados. Ministro Benedito Gonçalves votou pela inelegibilidade do ex-presidente. Relator, o primeiro a votar, afirmou que não é possível fechar os olhos a discurso de ódios e mentiras. Reportagem aí da Fernanda Vivas e do Márcio Falcão, para vocês ficarem inteirados a respeito de tudo que está rolando. O Tribunal Superior Eleitoral retomou na noite desta terça-feira o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação em razão de uma reunião que fez com embaixadores estrangeiros em julho do ano passado no Palácio do Alvorada. Na ocasião, Bolsonaro difamou sem provas as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. A reunião foi transmitida pelo canal oficial de TV do governo. A sessão desta quinta recomeçou com a apresentação do voto do ministro relator, o Benedito Gonçalves. O relator foi o primeiro a votar. Ele votou pela inelegibilidade de Bolsonaro. O voto de Gonçalves tem cerca de 300 páginas. Eu fico imaginando como é que os caras do judiciário eles conseguem ser tão prolixos, gente. É uma coisa muito louca, assim. Tudo bem, a gente sabe que os votos têm que ser devidamente fundamentados, tem todo o métier por trás desse trabalho, mas é uma loucura isso aqui. 300 páginas, tem processo com 3.000 páginas, vamos lá. Veja os principais pontos. Discurso violento e mentiras. O relator da ação contra Bolsonaro diz que não é possível fechar os olhos para as mentiras e o discurso violento do ex-presidente. Em razão da grande relevância e da performance discursiva para o processo eleitoral e para a vida política, não é possível fechar os olhos para os efeitos antidemocráticos de discursos violentos e de mentiras que colocam em xeque a credibilidade da justiça eleitoral, escreveu Gonçalves. Objetivos eleitorais. O ministro rebateu os pontos da defesa que tentou descaracterizar a natureza eleitoral da reunião, também rejeitou a análise da reunião de forma pontual e isolada, argumentando que toda comunicação é pragmática porque busca influenciar o meio. A reunião, portanto, teve finalidade eleitoral, mirando influenciar o eleitorado e a opinião pública nacional e internacional, com o uso de estrutura pública e das prerrogativas do cargo de presidente da República, foi contaminado pelo desvio de finalidade em favor da candidatura da chapa investigada, leu o ministro a respeito do seu voto. Curtam, compartilhem, fiquem por dentro dessa live, gente. Eu creio que isso seja estendido até amanhã, mas uma coisa é certa, Jair Bolsonaro já está inelegível. Como o próprio Reinaldo Azevedo falou hoje, a inelegibilidade vem hoje, daqui a pouco vem a papuda. Exatamente. Reinaldão estava on fire ontem, assisti o programa dele lá na rádio. Vantagem eleitoral. Gonçalves também escreveu que Bolsonaro tirou vantagem eleitoral da reunião com os embaixadores. O evento ocorreu quase um mês antes do início da propaganda eleitoral, em momento em que já era notícia a pré-candidatura do primeiro investigado à reeleição e possibilitou a projeção midiática dos temas que foram explorados continuamente na campanha. Bom dia, Alexandra Regina Mendes, comunidade da Folha Democrata. Gostei da folhinha aqui embaixo, muito bacana para todo mundo que acompanha. Gente, deem membros de presente, mandem superchats, é muito importante a gente fazer esse trabalho necessário aqui de conscientização, informação e politização de vocês. E possibilitou projeção midiática dos temas que foram explorados continuamente na campanha, assegurando a vantagem eleitoral triplamente indevida em função do momento, do veículo e do conteúdo. Papel de um presidente da República. Benedito Gonçalves lembrou que é papel do presidente da República zelar pela livre atividade do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Quem exerce chefia do Poder Executivo Federal é pessoalmente responsável por zelar pelo livre exercício do Poder Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais, das unidades da Federação, pelo exercício dos direitos políticos e segurança interna. As normas acima transcritas constituem padrões de conduta democrática. Sua observância é irrecusável e objetivamente imposta, independentemente de haver ou não adesão moral e íntima por parte do mandatário, explicitou o
relator. Tô vendo aqui mais alguns chats que estão chegando, olha só. Vicente Santos Martins mandou aqui. Relator já deu a letra. Já está inelegível por 8 anos. Agora é pedir a cadeira e jogar no submundo do esgoto do lixo da história. Bolsonaro tomou lá. É isso aí. O primeiro investigado, Bolsonaro, violou ostensivamente os deveres de presidente da República, inscritos na Constituição. Em especial, zelar pelo exercício livre dos poderes constituídos e segurança interna, disse lá o relator. Acirramento de tensões. Em seu voto, Benedito Gonçalves afirmou que Bolsonaro influenciou o eleitorado, mobilizou sentimentos negativos e acirrou tensões institucionais e instigou a crença de que a adulteração de resultados era uma ameaça que rondava o pleito de 2022. Os ilícitos perpetrados pessoalmente pelo primeiro investigado, Jair Bolsonaro, na condição de presidente da República, chefe de Estado e candidato à reeleição de 2022, esgarçam a normalidade democrática e a isonomia ao propor uma cruzada contra um inexistente para fraudar as eleições. Ele não estava perdido em auto-engano, estava fazendo política e estava fazendo campanha. Isso aqui é muito importante que ele está colocando, tá, gente? O Benedito Gonçalves. Ele está basicamente explicitando que o Bolsonaro estava fazendo campanha antecipada e atacando o sistema eleitoral. Aí continua o relator aqui. A recusa de valor ao conhecimento técnico e respeito das urnas e a repulsa à autoridade do TSE foram manejadas como ferramentas de engajamento. Banalização do golpismo. O ministro avaliou que as declarações de Bolsonaro levaram à banalização do golpismo, que foi representada pela minuta golpista de intervenção do TSE. Aí você vê uma conexão entre o que o Bolsonaro justamente ele defendeu nessa reunião dos embaixadores e depois a minuta golpista em si, que foi essa tentativa explícita de golpe que a gente acompanhou aí na mão do Anderson Torres. O próprio Valdemar da Costa Neto tinha uma minuta golpista. Então é bem complexo e complicado defender o que esses caras estavam fazendo ali naquela ocasião. Peço desculpas aqui para vocês. Nós vamos continuar lendo aqui as notícias. Só um minutinho que eu fui ajustar uma coisa aqui, mas vamos lá. A banalização do golpismo, meramente simbolizada nesses autos pela minuta que propunha intervir no TSE e dormitava, sem causar desassossego, em uma pasta na residência do ex-ministro da Justiça, é um desdobramento grave e de ataques infundados ao sistema eleitoral de votação. O primeiro investigado, Bolsonaro, não é certamente o único que se conecta a esses fenômenos, mas é pessoalmente responsável pela preparação, execução e transmissão do encontro de 18 de julho de 2022 e, sobretudo, pelos efeitos pragmáticos da mensagem que deliberadamente difundiu naquela data, escreve o ministro Benedito Gonçalves. Bolsonaro preparou o material sem ministros. Analisando as provas apresentadas ao longo do processo, Benedito concluiu que o material da apresentação feita aos embaixadores não teve participação de ministérios, como o MRE e Casa Civil. Com isso, concluiu que Bolsonaro foi o integral responsável pelo material. Danos de informações falsas. O ministro entrou em detalhes, relatou em detalhes, desculpe, não entrou em detalhes, relatou os ataques sem provas vinculados por Bolsonaro na reunião. Acusação infundada de manipulação de votos em 2018. Insinuações de ataque hacker ao sistema eleitoral. Falsos argumentos para a rejeição da PEC do voto impresso. Falsa alegação de recusa do TSE às sugestões das Forças Armadas em 2022. Utilização das missões para conferir áreas de legitimidade a resultados. Está bem preciso aqui esse voto e a gente está vendo justamente o que está rolando, gente. Vão curtindo, vão compartilhando para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos. Há de se reconhecer que a divulgação de notícias falsas é, em tese, capaz de vulnerar bens jurídicos eleitorais de caráter difuso, desde que sejam efetivamente graves e assim se amolda no conceito de abuso, disse o ministro. Ele ainda disse que a conduta de Bolsonaro,
a conduta de Bolsonaro difundiu severa desordem informacional sobre o sistema eletrônico de votação em benefício da sua candidatura, difundiu informações falsas a respeito do sistema eletrônico de votação, direcionada a convencer que havia grave risco de que as eleições de 2022 fossem fraudadas para assegurar a vitória do candidato adversário, completou Benedito Gonçalves. Forças Armadas. Benedito nota que, no discurso dos embaixadores, Bolsonaro fez uma referência às Forças Armadas usando o pronome nós, numa leitura distorcida de suas funções e enxergando-se como um militar em exercício à frente das tropas, e não como comandante das Forças Armadas, né? Mostrando também um descaso com a conquista democrática após o regime ditatorial. No ponto possivelmente de maior tensionamento do discurso, o primeiro investigado, em leitura distorcida da sua competência privativa para exercer o comando supremo das Forças Armadas, enxerga-se como um militar em exercício à frente das tropas. As passagens deixam entrever um preocupante descaso em relação a uma conquista democrática de incomensurável importância do pós-ditadura, que é a sujeição do poderio militar brasileiro a uma máxima autoridade civil democraticamente eleita, leu Gonçalves. A minuta do golpe. O relator considerou que é válida como prova a minuta do golpe apreendida na casa de Anderson Torres, o ex-ministro de Bolsonaro. Para ele, o documento é um golpismo em sua essência. A minuta de decreto e a medida nela proposta, portanto, rondar ao menos o entorno do primeiro investigado Bolsonaro, este seguia após o pleito proferindo discursos codificados com uma persistente menção a uma tentativa de encontrar solução dentro das 4 linhas da Constituição. Enquanto isso, ao alcance do ministro da Justiça, um documento permitia visualizar formas jurídicas que poderiam ser utilizadas para responder aos contínuos reclames do primeiro investigado de que algo precisava ser feito para impedir o êxito da suposta manipulação dos resultados de 2022, completou o ministro. Voto muito bem embasado. Eu entrevistei lá no DCM o advogado do PDT que impetrou essa ação e ele falou que o voto do Benedito estava razoavelmente fundamentado em cima dessas teses, em cima da reunião dos embaixadores. Então a gente vai tocando isso e para todo mundo ficar por dentro de tudo.